Como eu sei se eu tenho uma criança interior ferida? Então eu achei por bem da gente fazer esse vídeo aqui, explicar bem didaticamente, pausadamente, para que todos possam entender um pouquinho. E daí quando precisar recorrer a essa informação, é só vir aqui no vídeo que eu espero que fique gravado. Né? Então, mas essa pergunta ela tem sido bem recorrente, tá? Como eu sei se eu tenho uma criança interior ferida? Então agora eu vou colocar didaticamente. Primeiro passo, então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de reflexão. É dessa forma que a gente vai conseguir saber se temos ou não uma criança mais ou menos ferida, bem ferida, quase nada ferida. E através dessas perguntas que eu vou fazendo, vocês já vão conseguir refletir, tá? Comece então agora a pensar na infância de vocês até os 10, 11 anos de idade, tá? Como foi essa infância? Essa vai ser a primeira e a maior pergunta e a maior reflexão que vocês vão precisar fazer para descobrir, para entender, para se observar se vocês têm e em que pé está essa criança, se ela está de repente abandonada, deixada de lado, se ela continua ferida, se as feridas dela ainda repercutem na vida de vocês no momento presente, né? Então a gente vai olhar um pouquinho para isso, tá? Até os 10, 11 anos de idade, nós estamos em formação psicológica, nós estamos ainda como um computador que está ainda sendo instalado programas. Você sabe muito bem que quando a gente compra um computador, quando a gente compra um celular novo, um smartphone, um iPhone, nós precisamos instalar programas. A nossa mente não é muito diferente, tá? Porque senão o computador não funciona sem esses programas instalados. E a nossa programação inicial, ela começa na infância, é a base da nossa formação, de como nós vamos ser construídos, qual é a pessoa que nós vamos nos tornar baseado nas primeiras experiências, já que nós estamos ali até os 10, 11 anos de idade em formação. E essa formação psicológica, ela vem da base da referência familiar, pai e mãe. Né? Então, agora esse exercício é para vocês refletirem observando, até os 10, 11 anos de idade, como foi para vocês a disponibilidade afetiva do pai de vocês, dos pais, dos dois, tá? Levando em conta que a criança até os 10, 11 anos de idade, para ela crescer um adulto saudável emocionalmente, ela precisa receber o alimento emocional na medida. Que alimento é esse? O alimento emocional que ela precisa receber na medida é o afeto, o apoio e a proteção. Os três principais, depois tem vários outros que são no entorno desses alimentos emocionais, mas esses são os principais, é a nossa base. Então ali a gente sabe que quase é impossível, não vou dizer que seja impossível, porque não seria puxado demais a gente já ir direto para essa coisa de impossível, mas é muito difícil os nossos pais estarem disponíveis o tempo todo do jeito que uma criança precisa, né? Ou seja, uma criança, ela demanda muita atenção, muita energia, uma criança, ela demanda muita dedicação, e independente da geração dos nossos pais, eles tinham a vida deles, eles têm as questões deles, e em grau menor ou maior, eles não conseguem estar 100% do tempo disponíveis afetivamente. Né? Alguns conseguem fazer um exercício um pouco melhor, outros não, outros nada, eles estão completamente indisponíveis. Eu digo para vocês, a grande maioria que estiveram indisponíveis na infância dos filhos. E aqui a gente não tem nada, nenhuma relação de apontar culpados, tá? Não existe essa coisa de apontar culpados. Nós estamos falando aqui de histórias, de sistemas familiares, que possivelmente quando eles não conseguem estar disponíveis, eles estão repetindo
padrões de gerações que já vêm há muito tempo se passando, né? Então, aqui nesse primeiro exercício vocês já vão conseguir ter uma base. Como foi a disponibilidade afetiva, então, sabendo que essa criança que vocês foram até 10, 11 anos de idade precisava receber esse alimento emocional mais ou menos na medida, apoio, proteção e afeto. Como estavam os níveis de disponibilidade dos pais de vocês. Olhem para isso com amor, tá? Como que foi para vocês lidarem com o afeto, a atenção que vocês precisavam? Vocês se sentiam o tempo todo incluídos? Ou vocês eram aquelas crianças mais carentes que demandavam muita atenção e quando não recebiam ficavam bem afetados, sentidos, chorosos, com raiva, rebeldes? Porque a criança ela vai reagir, cada criança de uma forma. Olhem para isso, como era tratado e como vocês tratavam essa talvez indisponibilidade dos pais. Olhem para isso, aí vocês já conseguem ter uma boa relação, uma boa resposta. Em relação à proteção, como era para vocês a segurança, se sentir num ambiente seguro, num ambiente, sabe aquele porto seguro, aquela casa, aquele lugar onde vocês sabiam que estavam lá para o que der e vier e que sentiam aquele aconchego, aquela segurança. E aqui eu vou falar para vocês que vocês sabiam que as brigas entre o casal, ou seja, entre os pais, elas não configuram um ambiente seguro para a criança. A criança, quando ela vê aqueles pais em atrito, em conflitos, ela sente a sua segurança ameaçada, embora ela não consiga às vezes interpretar e entender aquele medo que ela começa a sentir, aquela insegurança que vai crescendo dentro dela. Medo de que um dos dois vá embora, ou medo de que aquele ambiente ali não seja mais um ambiente seguro, onde ela realmente possa crescer amparada, acolhida, protegida. Só que ela não sabe interpretar isso, né? Então ela tem essa referência a partir dos conflitos, né? Muitas brigas, muitos conflitos, muitas discussões, aquela criança, ela é afetada, tá? Então aí vocês já conseguem entender mais ou menos essa relação de proteção. Vocês foram crianças que se sentiam protegidas, né? Outra coisa, para aquelas crianças que cresceram com pais que se separaram em algum momento, mas eu tô falando aqui da infância, tá? Até 10, 11 anos de idade, aqueles pais que por algum motivo cada um precisou seguir o seu caminho e possivelmente cresceu só com um deles. Quando aquele outro, o pai normalmente que sai da casa, ele manteve um relacionamento com vocês, com filhos de pais separados, na infância, ele manteve uma presença um pouco afetiva naquele rompimento do casal, como foi o relacionamento depois. Olhem para isso, porque acontece muito de muitos pais que quando se separam, um deles acaba também se distanciando do filho ou da filha. E isso também traz muitas feridas, viu? Muitas feridas. A necessidade de crescer é com os dois, a presença afetiva e física dos dois. Quando muitas vezes eles separam ou quando muitas vezes mulheres, homens que de repente crescem só com a mãe, porque talvez muitos não cresceram com o pai, nem conheceram direito esse pai. Tá? Esse pai biológico. Eu recebo muitas pessoas que não conviveram com o pai biológico. Então fica esse vazio, fica esse sentimento de, às vezes, insegurança mesmo, tá? Insegurança é o que mais... Por quê? O pai, a relação do pai com o filho, com a filha, qualquer um dos dois, tanto menina quanto menino,
é o impulso para a vida, para o mundo, é aquele empurrão que a criança precisa receber, de saber que ela está ali sendo protegida pela energia masculina daquele homem. Né? E a mãe é aquela nutrição, é para dentro, é a nutrição da vida, é o acolhimento, é o aconchego, é aquela parte mais carinhosa para dentro. Então a criança precisa dessas duas bases. Né? Independente do que tenha acontecido, pode ser que cresça sem uma delas. Vai suprir? A mãe vai dar conta? Ou um deles vai dar conta? Não, gente. Mãe não é pai e pai não é mãe. Um não pode ocupar o lugar do outro. Energeticamente, afetivamente, psicologicamente, biologicamente, não existe como um ocupar o lugar do outro. Tá? A gente dá o jeito da gente, a gente cresce, dá o nosso jeito, mas não quer dizer que esse alimento emocional não tenha faltado. Tá? Então aí vocês já conseguem, comecem a enumerar aí, vão enumerando, vocês já vão ter uma boa relação de como está essa criança ferida aí, se ela está ferida ou não. Então, a outra parte, eu fiz uma listinha inclusive aqui, aceitação, como vocês se sentiam em relação a isso, se sentiam aceitos, se sentiam aprovados, ou vocês cresceram de repente na presença de mais irmãos, onde vocês viviam uma certa disputa, uma certa concorrência, e essa disputa, essa concorrência aí era pautada por algumas críticas, alguns julgamentos. Sua irmã é melhor que você, é mais inteligente, tira nota melhores, é mais cuidadosa, é mais caprichosa, alguma coisa assim. Às vezes eles fazem isso, às vezes, eu digo sempre, eles não fazem isso por mal, muitas vezes eles também não sabiam que isso aí poderia ferir, tá? Esse comparativo que a gente sabe que muitos pais acabam em algum momento fazendo. E aqui eu tô falando dos pais das gerações mais antigas, sabe? Porque eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa informação. Eles foram dando o jeito deles. E foram aos trancos e barrancos, aos tropeços, muitas vezes, na tentativa de acertar. Mas essas mágoas, essas marcas, essas feridas, elas ficam. Então, muitas vezes a gente vai para a vida adulta, então lá na vida adulta, sentindo uma insegurança na vida profissional, uma insegurança nos relacionamentos, autoestima abalada, autoconfiança abalada, e a gente não sabe por quê. Todas as respostas que vocês procuram, primeiro olhem para a infância. Tudo começa lá. Tudo começa lá. Até 10, 11 anos de idade, nós somos um computador vazio que está sendo instalado programas. Programas recheados de presença ou ausências, de afeto ou de desafetos, de aprovações ou de rejeições. Então tem muitas histórias que podem ter acontecido ali. São histórias que podem ter gerado inseguranças, medos, sentimento de inadequação, autoestima abalada. Muitas histórias, muitas repercussões começam a partir daí. Tá? A gente não sabe depois na vida adulta por que nós temos aí, de repente, uma necessidade enorme de agradar as pessoas para sermos aceitas. Não faz muito ainda eu recebi uma pergunta, e a pergunta era por que eu tô sempre me decepcionando com as pessoas, tanto amigos quanto relacionamentos afetivos. Eu sempre agrado e parece que nunca ninguém está satisfeito. Então aí onde está realmente a resposta, A necessidade de agradar já é uma repercussão de uma criança ferida. Já é uma resposta de que ela não está na versão adulta, ela está na versão criança. Porque a pessoa que fica ali tentando agradar ainda é a criança, não é a versão adulta. Então, por que a pessoa fica tentando agradar? Porque lá na infância, talvez ela tenha recebido, passado por experiências difíceis, onde, de repente, ela precisou, entendeu que precisava agradar para se sentir incluída, para pertencer.
porque essa é a necessidade básica de qualquer criança, tá? Quando há o menor sinal de que ela pode correr algum risco, um risco de que, eu tô correndo risco de não pertencer a essa família, de não ter o meu lugar aqui nesse sistema familiar, de não gostarem de mim, de não me aprovarem, eu preciso fazer alguma coisa. Então ali ela já começa a desenvolver uma dinâmica comportamental, relacional, né? E o apoio, né? Agora também a última pergunta que eu vou fazer é um resumão, né? Eu fiz um resumão aqui para ficar fácil. Apoio, como que era para vocês? Vocês se sentiam apoiadas? Se sentiam incentivadas, motivadas? Motivados, não sei se tem meninos aqui também, acho que tem, né? Dário. Se sentiam motivados, apoiados pelos pais até 10, 11 anos de idade, nas questões da escola, nas questões das amizades, nas questões de aprendizagem, quando vinha algo novo que vocês precisavam de uma referência, de saber como fazer, como agir, né? Então, como que era essa relação? Então, às vezes, a falta do apoio, do elogio, né? O elogio, a criança tem essa necessidade de receber um elogio para ela saber se ela tá no caminho, né? Opa, tô no caminho, por quê? Porque eu tô sendo elogiada, porque o pai e a mãe estão dizendo que você foi bem na escola, olha, você arrumou bem seu quarto, você é uma menina educada, ou um menino educado, você é uma criança dedicada, parabéns. Qualquer elogio que a criança receba, ela já tem aquele motivo de se sentir confiante. Ela já sabe que ela está na média, ela está no caminho. E quando não tem esse elogio e às vezes muitas críticas, ou até comparativos entre irmãos, como eu já falei, aí começa a nascer uma insegurança. Essa insegurança de que, qual é a minha medida? Como eu sei que eu estou no caminho? Como eu sei que eu sou uma pessoa competente? Como eu sei que eu sou uma pessoa equilibrada, assertiva? Como eu sei fazer escolhas se eu estou inseguro? Né? Isso repercute nos relacionamentos e na profissão. Então eu acho que aqui eu fiz um resumão bem grande, né? Já a live hoje é curtinha, tá? Não é tão grande. Não tem assim muito o que a gente se estender, é mais ou menos isso. Então a gente está lá na infância sendo uma construção do que nós estamos sendo construídas. Então a nossa construção lá da infância é a pessoa que hoje nós nos tornamos. Então tem dificuldade de relacionamentos? Olha para a infância. Muita carência? Olha para a infância. Tem muitos medos? Olha para a infância. Tem muitas raivas, tem dificuldade para acertar o caminho profissional? Olha para a infância. Não é que tudo está na infância. Comecem a olhar para a infância. A maioria das respostas se encontram lá. E depois a gente vai para a vida adulta com aquelas questões que já começaram, aquelas dificuldades que já começaram na infância, a tendência é de se propagar, ela aumenta, porque a gente não sabe que as coisas começaram lá. E muitas pessoas às vezes vão fazer terapia, vão buscar ajuda, mas vão buscar uma abordagem que não olha para a infância. Olha muito para aquele momento presente, como a pessoa está no momento presente, e não encontra a origem dos problemas. E cognitivamente falando, psicologicamente falando, nós precisamos tirar os gatilhos, ajudar a neutralizar os gatilhos lá na origem, os gatilhos que deram origem aos nossos problemas lá na origem. E onde está a origem? Na criança, porque senão a gente fica trabalhando só a parte da versão adulta e essa criancinha ferida, ela continua visitando as nossas vidas, ela continua vindo todos os dias. Nós vamos estar com essa criança até para sempre. Até o último dia, nós estamos com essa criança dentro de nós. Seja ela mais saudável ou menos saudável, mais ferida, menos ferida, né? Eu acho que assim eu respondo para vocês. Será que eu tenho uma criança ferida em mim?
olha para a infância e aponta todos esses itens que eu apontei aqui da live, que vocês já vão saber mais ou menos se tem ou não, né? Quando precisarem, quando surgir essa dúvida, já recorrer direto ao vídeo aqui que, já traz um pouco de sossego ou então de até desassossego, porque se essa resposta não tinha sido respondida até hoje, aí de repente você sabendo dessa resposta, você vai ter uma decisão para tomar. O que eu faço com o que eu estou enxergando, com o que eu estou vendo da minha vida? O que eu faço com essa informação que chegou para mim? Porque só ficar sabendo não resolve. A gente precisa saber e escolher. Eu vou deixar tudo como tá? Eu vou seguir em frente do jeito que tá? Eu vou mexer? Eu vou me ajudar? Eu vou trabalhar algumas questões? Então é mais ou menos assim, tá? Vocês podem, sabendo dessas questões, ter uma escolha, uma opção. Melhoro o meu caminho, ajudo a minha criança para que ela seja uma fonte de apoio na minha vida, porque quando ela está mais saudável, ela é nossa maior fonte de apoio. Ou eu deixo tudo como tá e também é uma escolha, tá? Quem está comigo aqui ainda quer fazer alguma pergunta, ficou com dúvidas, vai fazendo essa reflexão aí. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como foi minha infância? Meus pais estavam disponíveis, os dois, afetivamente. Eles estavam disponíveis para me dar apoio, afeto, proteção, que é o alimento emocional que a criança precisa. Se não estavam, como que eu lidei com tudo? Será que eu me tornei uma pessoa muito carente? Como que eu lido hoje com os meus relacionamentos? Como que eu me relaciono comigo mesma? Como que eu lido com as questões profissionais na minha vida? Coisas de adulto, responsabilidades, como que eu lido com responsabilidades? Eu procrastino muito, eu me saboto com muita facilidade. Pode ser que a minha autoestima esteja abalada, pode ser que a minha autoconfiança esteja abalada. Porque de repente me faltou algumas coisinhas, alguns alimentos lá na infância e aqueles gatilhos daquelas feridas ficam congelados. Não pense que eles vão embora com o tempo. Essa história de o tempo passa, tá? Isso é bem clichê mesmo. Não tem de tempo passa. O tempo ele armazena e guarda. E aqueles gatilhos eles ficam repercutindo nas nossas vidas enquanto a gente não olhar para isso. Fica tudo lá guardado e a gente continua sofrendo as repercussões. Então, por isso, a necessidade da gente dar esse acolhimento, dar essa atenção, curar essa criança, desenvolver um relacionamento bem afetuoso com a nossa criança. Ok? Gente, eu vou ficando por aqui então. Qualquer coisa, vocês sabem os meus contatos. Aqui no link do meu perfil tem tudo que vocês precisam de WhatsApp, e-mail, tem o site, tem os cursos online que eu já criei há algum tempinho e que está disponível aí, tem o meu livro da criança interior, tudo que vocês precisam. Mesmo assim, se vocês sentirem alguma dúvida, me chamem no direct que na medida do possível eu respondo, tá? Uma boa semana para todos, tá bom? Beijinho, gratidão pela presença e pela energia amorosa. Tá bom? Tchau, tchau.